Depois que as multidões saíram às ruas em protesto na Espanha contra o atual governo, o ministro Pedro Sánchez, Jean Willis vai para Portugal para 2 conferências, uma em Coimbra e outra em Lisboa. Mas o que as pessoas da direita em Portugal estão pensando sobre isso? O que elas acham? O que o PNR, Partido Nacional Renovador, pensa a respeito de Jean Willis? É o que vamos saber neste vídeo. Olá pessoal, o PNR, Partido Nacional Renovador de Portugal, que foi fundado em abril do ano de 2000 e cujo atual presidente é o senhor José Pinto Coelho, eles estão levantando um manifesto contra o ex-deputado federal Jean Willis, do Rio de Janeiro, que tem feito ativismo da extrema esquerda na Europa. Essa manifestação do PNR e da direita portuguesa é justamente por conta de 2 conferências que o Jean Willis tem marcado nos próximos dias. A primeira conferência acontece no dia 26 de fevereiro, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. E a segunda conferência no dia 27, que vai ser em Lisboa, na Casa do Alentejo. A primeira conferência ela traz o seguinte título: Discursos de ódio e fake news da extrema-direita e seus impactos nos modos de vida de minorias sexuais, étnicas e religiosas, o caso do Brasil. E a segunda conferência com o título Por que se exilar no Brasil hoje? Então, Jean Willis, que já vem com ativismo na Europa, né? Ele saiu do Brasil, foi para a Espanha, saiu da Espanha, não se sabe o motivo. Segundo ele, não aceitou o exílio da França, né? O apoio que a França daria a ele, mas também não explicou por que ele não aceitou ficar na França, se é que isso é verdade, né? Se é que a França não tenha negado, enfim, não se sabe. E atualmente ele está na Alemanha buscando o exílio alemão. Então, ele vai para Portugal para fazer essas conferências. Vamos entender um pouco sobre o que realmente está acontecendo, e eu gravo este vídeo principalmente para os nossos irmãos portugueses que muitas vezes não têm a informação ou está no meio de muita informação errada, de fake news. E fala oi. Olá. E ela, continuando, como eu estava falando, esse vídeo é principalmente para os nossos irmãos portugueses. Então vou falar um pouco sobre Jean Willis. Ele passou a ser conhecido quando ele participou da 5ª edição do programa Big Brother Brasil, né? E nesse processo ele ganhou a premiação, né, desse programa, e nesse processo ele já planejava se alçar, se ingressar na carreira política. Foi aí também que assumiu a homossexualidade e as causas progressistas. Então, a partir daí ele veio a se tornar deputado, ingressou na carreira política, e no ano passado, em 2018, ele foi reeleito, porém com um menor número de votos, né, entre os deputados do Rio de Janeiro. Foi a menor votação que aconteceu, foi completamente inexpressivo, por muito pouco ele não fica fora
da sua candidatura, mas enfim, ele conseguiu. E esse ano, ele, de uma hora para outra, ele decide abandonar o cargo e se mudar do país, alegando uma perseguição e ameaças contra a sua vida e a da sua família. Então, com essa alegação, ele vai para a Espanha, né? Como se fugisse. Existe uma série aí de boatos, de especulação, porque ele fugiu, porque ele saiu do Brasil, né? Não se sabe nada ao certo, não se tem provas. Essas especulações é porque o Adélio Bispo, que atentou contra a vida do Jair Messias Bolsonaro, nosso atual presidente, esse Adélio, ele era afiliado do mesmo partido do Jean Willis, ele era do PSOL, afiliado ao PSOL, e ele esteve algumas vezes lá na Câmara, lá no departamento do PSOL, né, na sala do PSOL. Então existem algumas especulações, isso daí nós estamos ainda aguardando as investigações da Polícia Federal para averiguar os fatos, né, o que ocorreu, até onde vai essa ligação e se existe algum envolvimento de forma direta ou indiretamente do Jean Willis. O fato é que eu acredito que esse atentado, o mandante, não se trata de uma pessoa. Na verdade, são muitas pessoas envolvidas, algumas diretas, outras indiretamente, mas muitas pessoas envolvidas porque muitas pessoas, na ocasião, tinham interesse na morte do Bolsonaro, porque ele estava crescendo muito, né, na campanha eleitoral, ele estava crescendo muito, então é de interesse de muita gente que ele viesse aí a morrer, a sofrer algum atentado, enfim. Então, o Jean Willis foi para a Espanha e passou a fazer seu ativismo lá com uma série de fake news sobre o Bolsonaro, sobre o governo atual. E o próprio Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça e da Segurança Pública, em uma nota ele diz o seguinte, abre aspas, não corresponde com a realidade, ou seja, as acusações, né, não correspondem com a realidade do caso. Por quê? Segundo o próprio Sérgio Moro, ele diz o seguinte, que não houve nenhum tipo de omissão das autoridades, da Polícia Federal, não houve nenhum tipo de omissão, muito pelo contrário. Um tempo atrás, um rapaz foi preso, né? O nome dele é Marcelo Vale Siqueira Melo, e esse rapaz ele faz parte do grupo Homens Santos, que, segundo consta, ele ameaçou de morte Jean Willis, mas ele já foi preso. E já de um bom tempo para cá, o Jean Willis passou a ter seguranças, andar com carro blindado, enfim, ele teve todo um aparato aí de segurança. A questão é que muitos deputados aqui no Brasil, Joyce Hasselmann, por exemplo, também sofreram ameaças, vem sofrendo ameaças, né, de todo tipo. O pessoal da direita, né, os deputados da direita, a família do Jair Bolsonaro, o próprio Bolsonaro que passou, né, por um atentado. Então, ele não é exclusividade. Essa coisa de ameaça de morte, ela se estende a outras pessoas também, inclusive políticos da direita, né? E o Sérgio Moro, né, o nosso atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, também, ele precisa de um forte esquema de segurança por conta de muitas ameaças, desde o crime organizado ou mesmo de outras pessoas que querem parar com o ministro
desde o caso da Lava Jato, né, das prisões, que foi efetuada aí a condenação do Lula e tudo mais. Então, é uma narrativa fraca, assim, uma narrativa que o Jean Willis adotou, mas que não é bem isso que ele fala, né? Além da proteção que ele já tinha, prisões já foram efetuadas, no caso desse rapaz, né? Que por conta de ameaça, né? Então, o Jean Willis, ele vem com todo esse discurso progressista, esse discurso até vitimista, né, que a esquerda tem adotado aqui no Brasil, e contando uma série de mentiras, né, a respeito do governo, a respeito da atual situação no Brasil. Na realidade, o governo tem passado muitas dificuldades por conta da oposição, né? Toda a imprensa aqui no Brasil, ela tem viés esquerdo, né? A grande imprensa, salvo raras exceções, mas de modo geral a grande mídia ela tem feito de tudo para derrubar o governo, porque o governo já está, né, cortando as verbas públicas que dos governos anteriores financiaram essas mídias, né? E então existe aí uma luta muito grande e muita fake news contra o governo, tá? Mas na realidade o governo vem tomando medidas e existem medidas que vão ser colocadas em pauta, como o pacote anticrime, são medidas propostas pelo Sérgio Moro, e entre outras coisas que o governo tem feito, né, e de bom para o país, e isso tudo não é mostrado pela mídia, né? Ao contrário, se distorce tudo que acontece, há uma narrativa de distorção, de difamação, quando não há mesmo aquela fake news, né, direta. E o Jean Willis, ele tem feito parte desse pessoal, dessa guerrilha de informação, com fake news ou falando coisas que não condizem com a realidade do país, tá? Com a realidade do governo. Vou falar aqui algumas leis, né, alguns projetos de leis que o Jean Willis tem, né, tentou levar adiante quando ele estava atuando na política, né? Uma delas é a PL 7270 de 2014, sobre a produção, industrialização e comercialização da cannabis e derivados e produtos da cannabis, né? Ele sempre foi pró-drogas, né? E outro projeto de lei, que é a 3002 de 2013, conhecida como Lei João Nery, que é a Lei de Identidade de Gênero, a qual ele também sempre foi ele sempre foi a favor da questão de gênero, em várias situações, né? E também tem o projeto de legalização do aborto, a PL 882 de 2015, que ele também sempre se colocou a favor. Então essa é algumas das leis que ele vinha propondo, né, alguns projetos que ele vinha propondo, e atualmente ele se encontra com um ativismo aí na Europa. Eu vou deixar alguns links aqui abaixo para quem se interessar em saber um pouco mais sobre detalhes, e peço a vocês, nossos irmãos portugueses, que fiquem muito atentos, tomem muito cuidado com essa narrativa mentirosa do Jean Willis, tá? Ele está aí na Europa, ele está indo para Portugal para difamar o governo, tá? Não é para colocar vocês a par da realidade, não, muito pelo contrário. Ele sempre foi uma oposição ferrenha, dura contra o governo do Jair Messias Bolsonaro, tanto que
é muito famosa aquele episódio em que ele cuspiu no Jair Messias Bolsonaro, né? E ele sempre foi muito agressivo contra o Bolsonaro, contra suas propostas, né? Então eu quero deixar esse vídeo apenas como um alerta para vocês aí de Portugal, para os nossos irmãos portugueses ou brasileiros que vivem aí. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem, deixem o seu like, se inscrevam no meu canal. Espero que de alguma forma eu tenha tirado alguma dúvida, tenha acrescentado alguma coisa aí, alguma informação importante na luta que vocês têm aí, o pessoal da direita ou mesmo o partido do PNR, sobre essas questões todas aí da extrema esquerda atuando em Portugal. Então é isso aí, um grande abraço a vocês, um abraço especial a vocês, nossos irmãos aí de Portugal, e vamos à luta.